começar a apresentação aqui, então. Fechou. Começou a gravar aqui. Pessoal, bom dia para todo mundo aí. Dando início aí ao nosso terceiro dia da Semana da Biologia. A gente está aqui com o Gustavo. Gustavo, vou deixar você se apresentar aí, porque você vai falar bem melhor do que eu, viu? E pode ficar à vontade. Beleza. Estão todos vendo aqui a apresentação? Beleza. Bom, então, o tema da palestra de hoje é fotografia como ferramenta para conservação, e isso envolve comunicação também, né? A fotografia está diretamente ligada a como você vai comunicar alguma coisa, independente, aqui o foco é conservação, mas a fotografia ela comunica tudo, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, meu nome é Gustavo Figueiroa, eu sou biólogo, sou especialista em manejo e conservação da fauna, sou fotógrafo de vida selvagem, eu cofundei a Green Bond, que é uma empresa que trabalha comunicação para projetos de conservação, e atualmente eu sou diretor de comunicação e engajamento do Instituto SOS Pantanal. E a minha história na fotografia começou há um tempão atrás, né? Em 2014, assim que eu me formei em biologia, eu fui trabalhar no On Safari, um projeto de conservação de onças pintadas no Pantanal, e ele já expandiu, né, para outros biomas, mas naquela época era só no Pantanal Sul. E eu fui biólogo de campo do On Safari em 2014, e lá eu comecei eu trabalhava com onça pintada todo dia, né? Meu trabalho era sair para o campo para ir ver onça. Então, eu tinha uma câmerazinha pequenininha, ainda não estava muito na fotografia, né? Era mais para registrar mesmo. E aí eu comecei a ganhar gosto pela coisa e comecei a evoluir na profissão. Então, como eu disse, né, foi aqui que eu comecei a me interessar por fotografia. Imagina, estou no melhor lugar do mundo para fotografar onça e outros animais, né? O Pantanal é o melhor lugar do Brasil para observação de grandes mamíferos e de fauna em geral. Então, foi aí que eu comecei a me interessar e comecei a me aprimorar na fotografia. E comecei a entender que a fotografia é uma ferramenta para conservação, né? Importantíssima. Mas como que a fotografia pode ser usada, né, para promover a conservação ambiental? Primeiro que o ecoturismo, né? O ecoturismo hoje ele gera milhares de empregos, né? Gira a economia local, atrai turistas do mundo inteiro e ele promove a conservação quando ele é feito da maneira correta. Então, o ecoturismo ele é uma ferramenta que quando é feito da maneira correta, né? Com boas práticas, respeitando a capacidade de suporte do ambiente, quanto mais preservado o ambiente está, melhor você gera mais renda, você atrai mais turistas, e então é um ciclo virtuoso. Quanto mais preservado está, você está atraindo pessoas, você está gerando renda, você está promovendo a conservação daquele local. E muita gente, através do ecoturismo, principalmente, né, para fotógrafos, é importantíssimo, porque hoje fotógrafos do mundo inteiro vêm até o Brasil. O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo, e fotógrafos do mundo inteiro vêm para cá para fotografar a nossa fauna. A gente tem esse tesouro aqui no nosso quintal e muitas pessoas desconhecem esse potencial do ecoturismo. Então, eu bato bastante nessa tecla, né, do ecoturismo feito com responsabilidade, porque é diferente de um turismo na natureza. Tem muitos operadores no Brasil afora aí, que eles promovem turismo na natureza. É um turismo que degrada, é um turismo em massa. Isso não é ecoturismo. Ecoturismo está associado à conservação ambiental, à educação ambiental e à sustentabilidade do bioma. Então, aqui é um exemplo, né? Eu vou citar bastante Pantanal, porque foi aqui que é o bioma que eu mais trabalho, é o bioma que eu mais tenho afinidade, trabalho há 10 anos já no Pantanal. Então, a observação de onças no Pantanal tem um estudo feito pelo Fernando Tortato, da ONG Pantera, lá na região do Porto Jofre, que ele calculou quanto que, só em 6 fazendas, né, que trabalham no entorno do Porto Jofre ali, quanto que isso trouxe de renda versus o quanto que os fazendeiros perderam, né, em valor financeiro do gado predado por onça. Então, em um ano, o ecoturismo movimentou 7 milhões de dólares só para observação de onças pintadas no Pantanal versus 121 mil dólares que os fazendeiros perderam predados pelo gado, né? Então, é um valor 56 vezes maior
Isso que ele contabilizou só 6 fazendas no entorno ali do Porto Jofre, e tem várias outras ali ao longo da Transpantaneira que também fazem o turismo de observação de onças no rio. Então esse potencial é muito maior. O birdwatching acho que é a principal atividade, né, quando a gente fala de fotografia e ecoturismo. Hoje os birdwatchers, eles estão no mundo inteiro, é um grupo bem acalorado, um grupo bem fanático pelo que faz. Eles realmente investem muito dinheiro, não só nos equipamentos, né, fotográficos, mas nas viagens propriamente ditas. Então, em 2017, 47 milhões de birdwatchers estavam cadastrados nos Estados Unidos. Lá, essa prática ela é mais estruturada do que aqui no Brasil, então eles têm esses dados. Mas o Brasil também tem uma representatividade muito grande no birdwatching e é uma fonte de renda gigantesca, né? Só em 2017, os Estados Unidos movimentou 106 bilhões de dólares. Isso é o triplo do que o Ministério da Saúde gastou nesse mesmo ano aqui no Brasil. Então é um potencial enorme e, de novo, o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. Imagina se a gente soubesse usar isso, né, de uma melhor forma, ao nosso favor. É uma fonte de renda importantíssima e só tende a crescer no mundo inteiro. E como eu disse, né, estimula mais áreas protegidas. Quanto mais protegida uma área, mais biodiversidade você tem, você atrai mais turistas, que quer dizer mais dinheiro. E aí, de novo, são as viagens mais os equipamentos que eles gastam. Então, dentro da fotografia, o ecoturismo eu acho que é o carro-chefe que puxa em termos de geração de renda. Aqui é um exemplo clássico que eu gosto de usar na Costa Rica, né? Nas décadas de 70 e 80, a Costa Rica era o campeão de desmatamento na América Latina. É um país pequeno e uma grande parte da sua área estava sendo devastada. E começou, então, uma estruturação, né, do ecoturismo e de conservação das áreas lá. E hoje, praticamente 70% do país de áreas protegidas são de unidades de conservação. E só em 2014 o ecoturismo movimentou 2,6 bilhões de dólares. Hoje o ecoturismo é a maior atividade da Costa Rica. Então a Costa Rica é um exemplo claro de que se a gente investir da maneira correta em atividades sustentáveis no ecoturismo, dá para ele virar a grande atividade econômica. No Brasil não acho que isso aconteceria, né? O Brasil é um país de proporções continentais, a Costa Rica é bem pequenininha, mas a gente tem um potencial de crescer demais e tornar o ecoturismo como uma das principais fontes de renda do nosso país também. A fotografia ela também está envolvida na ciência cidadã. Então, hoje é muito comum a gente ver fotógrafos amadores ou fotógrafos que não são biólogos, não são cientistas, ajudando na ciência cidadã, compartilhando seus registros e ajudando a gente a entender a dispersão dos animais, a dispersão da biodiversidade, né, onde está ocorrendo alguma espécie ou não, qual a abundância dessa espécie por lá. A gente consegue ter uma ideia, uma estimativa através da ciência cidadã, que é através de pessoas que têm um hobby da fotografia, que gostam de fotografar e estão apoiando na coleta de dados, né, para a ciência. Então, esse monitoramento de fauna, ele pode ocorrer através da observação direta, né, que são os fotógrafos, aí, os birdwatchers, os amantes de vida selvagem, como também pelas câmeras trap. As câmeras trap, elas são, acredito que vocês devam conhecer nessa ferramenta, é uma ferramenta de monitoramento remoto, onde é uma câmera com um sensor de movimento ou de calor, e ele aciona quando um bicho passa na frente. E hoje, para o monitoramento de mastofauna, né, de mamíferos de médio e grande porte, é a principal ferramenta. É muito difícil a gente ver diversos desses mamíferos na natureza, e a câmera trap ela permite a gente estar o tempo todo em algum lugar sem estar lá. Então, é muito importante. E a fotografia, a gente fala de fotografia no geral, né, como a gente imagina o pessoal segurando uma câmera, mas a gente usa fotografia de satélites para monitoramento ambiental. Então, hoje em dia, quando a gente fala de incêndios florestais, de desmatamento, os satélites são nossa principal arma, né, contra o desmatamento, para monitorar os incêndios florestais, e nada mais são do que mega câmeras flutuando no espaço. Então, a fotografia ela vai muito além do cara segurando a câmera, tirando foto de um bicho. Tem a câmera trap que a gente instala para monitorar e tem os satélites que a gente faz o monitoramento remoto de áreas do mundo inteiro. Então, a fotografia ela engloba tudo isso. Aqui é um exemplo, né, de como a fotografia ela é útil. Aqui é um modelo de cheia e seca no Pantanal, né, o pico da cheia
no Pantanal em 2018 versus como ele foi evoluindo. Então, em 1988 foi o primeiro pico de cheia que a gente teve, e 2020 foi o último, né? Então, aqui dá para ter uma ideia da diferença dessa... Vou botar de novo para vocês verem aqui. Então, aqui em 88, o pico da cheia no Pantanal. Em 2018, quando foi o último pico mesmo de cheia. E em 2020, quando o Pantanal sofreu os piores incêndios da história. Então, tudo isso são picos de cheia. A diferença, quanto o Pantanal perdeu de água nesses últimos anos, esses últimos 30 e poucos anos, e isso a gente só sabe graças às fotografias de satélite. Então, a fotografia, e isso a gente comunica muito fácil. Quando a gente fala que o Pantanal está perdendo água, que as mudanças climáticas estão afetando os biomas já, quando só falar isso fica muito frágil, né? As palavras vão e vêm. Mas você mostrar uma foto dessa, uma comparação de 30 anos atrás com fotos, isso é um impacto muito maior. Então, a fotografia, ela é um cerne para a conservação e para a comunicação, né? A gente consegue atingir, tocar as pessoas através de uma imagem muito mais do que através de um texto ou uma conversa. A fotografia, ela é um instrumento essencial de denúncia. Eu estava agora na Amazônia, né? Eu voltei semana passada, talvez tenha que voltar para lá agora essa semana, para fotografar os incêndios florestais que estão acontecendo na Borda Sul. E graças a essa, eu fui para lá exatamente porque a gente não estava conseguindo, tá queimando a Amazônia, o Borda Sul da Amazônia, né? Várias unidades de conservação em alta floresta, em Jacareacanga, que é um município do Pará, eles estão queimando há mais de um mês e a gente não estava conseguindo noticiar isso na mídia, porque as imagens que vinham eram ruins, eram informações perdidas. Então eu fui para lá a pedido de uma outra organização, né, da Rede Pra Você, para fotografar e botar isso na mídia. E deu certo, a gente conseguiu botar em vários veículos nacionais, né, no Jornal Hoje, no Jornal Nacional, no G1, no SBT, na Band. A gente conseguiu botar isso na mídia e agora está indo para a mídia internacional também. O Observatório do Clima repostou e outras organizações, a Rewild, que é a organização do Leonardo DiCaprio, repostou também. Eles devem fazer um post em breve no próprio Instagram do Leonardo DiCaprio, mostrando o impacto. E isso só foi possível porque eu consegui fotos boas, georreferenciadas, com informação correta do local. Então, a fotografia para denúncia. Isso, infelizmente, é o que eu tenho mais feito nos últimos anos. Não eu gostaria de fazer. Minha paixão é fotografia de vida selvagem. Eu gosto de tirar fotos bonitas de bicho no ambiente. Mais tem feito nesses últimos anos é fotografia de denúncia, seja do desmatamento, seja no garimpo, de crimes ambientais no geral. Mas é o que tem dado certo, é o que tem feito a gente chamar a atenção do mundo para o Brasil, para o que tem acontecido nos últimos anos. E hoje, enfim, a minha câmera é meu instrumento de trabalho para denunciar o que tem acontecido no Brasil nessa política ambiental desastrosa. E é através da fotografia que a gente sensibiliza as pessoas, né? Em 2020, o Pantanal estava queimando, o Pantanal sofreu os piores incêndios da história, e o que mobilizou as pessoas a irem para lá, as organizações a irem para lá, os veículos nacionais e internacionais a noticiarem fortemente o que estava acontecendo no Pantanal, foi a foto de uma onça pintada com as patas queimadas. Essa foto foi de um amigo meu, o Ailton Lara. Essa foto rodou o mundo, e a partir daí a gente foi para lá e começamos a registrar também o que estava acontecendo nesse desastre, e aí começou a tomar uma proporção gigante o que estava acontecendo no Pantanal. Essa foto minha também viralizou, foi no primeiro dia que eu cheguei no Pantanal, logo no começo da Transpantaneira, a gente viu esse jacaré, que estava num coricho que secou, então virou só lama e terra seca, e o fogo passou por lá, esse jacaré não resistiu. E infelizmente, né, como eu disse, uma imagem vale muito, uma imagem ela diz muitas coisas em um segundo, e a gente consegue chamar atenção para esses desastres ambientais através de fotos. Se a gente só postasse um texto falando, nossa, o Pantanal está pegando fogo, já queimou 4 milhões de hectares, as pessoas não têm noção do que é isso, né, o que são 4 milhões de hectares, mas quando você põe uma foto de uma área completamente devastada, de um bicho morto, isso chama a atenção das pessoas. Isso aumenta o senso de urgência e, consequentemente, aumenta nas ajudas que a gente recebeu, nas doações, e mobiliza as massas, né? As pessoas se unem em torno de uma causa quando elas são sensibilizadas.
Então, aqui são algumas fotos que eu fiz durante os incêndios no Pantanal, todas elas viralizaram, foram para veículos internacionais, foi para a BBC, foi para National Geographic, foi para o Intercept, para o The Guardian, rodou o mundo inteiro, literalmente, e, enfim, o SOS Pantanal tinha 16 mil seguidores na época, em 2 semanas a gente pulou para 190 mil seguidores, graças às imagens que foram feitas, a gente mostrando o que estava acontecendo. Então, essas fotos aqui, essas 3 fotos aqui, né, elas são dentro do Parque Estadual Encontro das Águas, que é um parque que tem a maior concentração de onças pintadas do mundo, e aí a gente conseguiu, com essas fotos, a gente conseguiu montar a história. Falou, o Pantanal está queimando, e 80% de uma unidade de conservação que tem a maior concentração de onças pintadas do mundo queimou, virou cinza. Então, o drone estava a 500 metros de altura aqui, qualquer lugar que a gente via estava queimado, a não ser as bordas do rio, né? Essa ilha aqui, o pessoal conseguiu salvar porque eles fizeram um contrafogo bem nessa área aqui, e o fogo não veio para cá, mas todo o resto, todo o entorno aqui queimou. Então, isso foi crucial para a gente começar a ter ajuda de vários órgãos do governo, inclusive, né, o governo federal e estadual, eles começaram a mandar mais ajuda, porque a gente botou essas fotos, a gente denunciou o que estava acontecendo e que não estava tendo ajuda, e aí a pressão internacional e nacional veio em cima desses órgãos, e a gente conseguiu uma resposta. Então, como eu disse, né, a foto viralizou, a partir dessas imagens que a gente estava fazendo, a gente virou a principal fonte de informação sobre o bioma, sem mentira, todos os dias eu falava com mais de 10 veículos de imprensa diferentes, eu nem sabia com quem eu estava falando, estava só repetindo a mesma coisa para todo mundo, passando as mesmas informações para todo mundo. Teve um dia que a gente saiu no Bom Dia Brasil, no Jornal Hoje, no Jornal Nacional e no Jornal da Globo, com as mesmas imagens, do tanto que tinha gerado de impacto essas imagens, né, esses dados sobre o Pantanal. Então, como eu disse, as imagens, elas mobilizam. É que eu falei, né, a gente tinha 16 mil seguidores, e de uma hora para outra a gente deu um salto, porque a gente virou a principal fonte de informação através das nossas imagens e da comunicação bem feita, né? Então, a imagem por si só, ela tem um poder muito grande de mobilização, mas se você não contextualizar, não falar o que são aquelas imagens, também ela perde força. Então, a gente deu muito certo esse esforço de comunicação através das nossas imagens no Pantanal, porque a gente colocava de uma maneira simples, a gente usava as imagens fortes e explicava o que estava acontecendo. Então, a gente mostrava aquela foto lá e falava, ó, esse aqui é a região que mais tem onça pintada do mundo, e já queimou 80% dessa área, o fogo continua espalhando. Aqui a gente está recebendo voluntários ou não, o que está acontecendo? A gente estava dando atualizações com imagens, e por isso a gente virou um dos principais, ouso dizer que a gente virou o principal veículo de informação, a principal fonte de informação do Pantanal em 2020. E também tem a sensibilização positiva, né, que é a parte que eu gosto de fazer, acho que todo mundo gosta, né, você chamar a atenção para a importância desses biomas vivos, né, dessa biodiversidade viva. Então, essa foto foi lá no Porto Jofre, em 2021, no ano passado, na mesma região que tinha queimado pra caramba daquelas fotos que vocês viram. Eu fotografei o Xingu. O Xingu, ele é uma onça pintada macho, né, lá no Porto Jofre. Eu peguei ele tomando água, um ano depois dos incêndios, e viralizou essa foto, né. Deixa eu ver aqui. Então, ela saiu em tudo quanto é lugar, saiu na BBC, saiu no G1, local, G1 nacional. Eu fiz uma matéria para Record depois no Domingo Espetacular sobre essa foto. Então, as fotos positivas, elas também têm um potencial gigante de viralizar, né, de chamar atenção. E aí ela chama atenção de uma forma positiva, ela estimula os projetos. Tem muita gente que, quando a gente fala em comunicar desastres, é sempre importante a gente seguir uma linha. A gente mostra o que está acontecendo, mas mostra o que pode ser feito depois, porque senão as pessoas, elas se sentem impotentes mesmo, elas veem aquela destruição e falam, puta, não tem o que fazer mais, acabou tudo. E aí é importante você mostrar o desastre, mostrar que a situação tá feia, mas mostrar que as pessoas podem ajudar de alguma forma, e mostrar que, ó, ainda tem onça viva aqui, a gente consegue, ainda tem um fio de esperança, as pessoas se sentem elas sentem que é possível elas fazerem alguma coisa para ajudar, então isso estimula as doações, estimulam as pessoas a apoiarem os projetos, e estimulam as pessoas a visitarem os locais, né. Eu falo bastante Pantanal aqui de novo, né, porque eu trabalho bastante lá, mas isso serve para vários lugares do mundo, não é só no Brasil. Então,
essa foto da onça aqui estimula as pessoas a verem esse bicho também. Tem gente que quer ir lá, fala, pô, essa foto é linda, quero ver uma onça ao vivo, quero estar perto desse bicho. Então as pessoas vão para lá e começam a gerar renda, começam a levar renda para o local, que é super importante, que é aquilo que vocês viram lá no começo, que eu mostrei, falando do quanto gerou de renda, né, do turismo de observação de onças no Pantanal versus a predação de gado. Então as fotos positivas, né, as fotos bonitas, elas também têm um papel importante na sensibilização. E, como eu disse, né, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, não adianta a gente. É importante a gente contextualizar. Claro, a imagem por si só, ela tem um alcance limitado, ela precisa estar dentro de um contexto, mas uma imagem, ela traduz rapidamente, em poucos segundos ali, o que você demoraria muito tempo para falar para alguém. Então, aqui são algumas fotos que eu fiz esses últimos anos como fotógrafo. A maioria delas são no Pantanal, né? Outras são... essa aqui é um orangotango, um filhote de orangotango de Sumatra, que eu fotografei numa expedição que eu fiz lá para a Indonésia. Esse é um dos bichos mais raros do mundo, ele está criticamente ameaçado de extinção. Foi um prazer enorme eu conseguir ver esse bicho num dos últimos lugares que ele ainda existe em vida livre na Terra. Aqui é um guepardo na África do Sul. Quando, em 2013, eu fiz um voluntariado lá, eu nem fotografava muito nessa época, eu dei uma sorte, botei no modo automático aqui, aquelas câmeras super zoom, disparei e saiu uma foto legal. Aqui no Buraco das Araras, né, lá em Bonito, aqui lá no Porto Jofre também, uma ariranha comendo um peixe. Vou voltar aqui porque eu não expliquei, né? Aqui são araras azuis no Pantanal. Essa aqui é a fera, a primeira onça pintada reintroduzida no mundo que deu certo. Ela perdeu ela e a irmã dela perderam a mãe em Corumbá em 2014. Foram levados para cativeiro, ficaram 1 ano em cativeiro, depois foram para um safari para passar por um processo pioneiro de reabilitação, que hoje deu certo. A fera foi solta na natureza, ela é uma onça completamente livre hoje, e ela já teve filhos e já teve netos, que comprovou o sucesso da reintrodução, né? Quando a F3, a geração 3 de uma família de uma família de vida livre, ela procria, é a comprovação de que deu certo a reintrodução, porque ela conseguiu criar um filhote e o filhote dela conseguiu dar à luz e criar um outro filhote. Então, é a comprovação de que a reintrodução deu certo. Aqui é um tuiuiu no Pantanal, uma arara vermelha lá no Buraco das Araras também. Essa foto aqui eu também fiz aquela câmerazinha super zoom, não foi uma câmera super potente, mas eu dei sorte de estar no lugar certo, na hora certa, lá no safari. Essas fotos aqui já foram com câmeras um pouco melhores, né, mas também lá no Pantanal. Essa também é a fera, ela já estava sem o colar nessa época, né, já tinha caído o colar, e enfim, livre e solta. Isso aqui foi lá no Cerrado, na Trijunção. Aqui no Pantanal também, Pantanal, muito Pantanal. E aqui foi lá na Indonésia também, lá na ilha de Komodo, primeira vez que eu vi um dragão de Komodo ao vivo, livre, né, no ambiente natural dele. Era o meu sonho de vida. Então, além de eu fazer fotografia como trabalho, também é meu hobby. As viagens que eu faço, que eu promovo, né, pessoais mesmo, de férias, são sempre voltadas para algum lugar que tem bicho. Então, o sonho da minha vida como biólogo era ver um dragão de Komodo em vida livre, e organizei essa expedição para lá e consegui ver e fotografar. Aqui aquele filhote encontrou a mãe depois e ele estava mamando na nossa frente. Nem acreditei que eu consegui fotografar uma cena dessa. Foi não é uma das minhas melhores fotos, mas é uma das fotos mais significativas para mim. É um bicho extremamente raro. Acho que é o bicho mais raro que eu fotografei em vida livre. Aqui eu fui a trabalho para Trijunção, que é uma fazenda que o Safari expandiu agora, né? Que o Safari atua lá no Cerrado. Ela fica bem na divisa entre Goiás, Minas e Bahia. E a gente tinha capturado esse lobo para monitoramento, e essa foto foi bem na hora que a gente soltou ele da jaula. Eu peguei ele correndo, ele tava dando esse trote aqui para voltar pro mato depois que a gente tinha colocado o colar nele. Essa foto aqui foi aqui em São Paulo, por incrível que pareça. Uma coruja orelhuda em Pinheiros, uma região super movimentada aqui de São Paulo, super populosa, mas que tem bastante árvores, né? Uma região bem arborizada também. E a gente tem fauna também dentro da cidade. Por mais, às vezes a gente negligencia isso, né? Nem acredita que tem muito bicho, mas tem. Aqui mais uma desse lindão do dragão de Komodo. E para mim, fotografar é congelar um instante da natureza em um frame. Eu adoro fotografar, adoro
registrar esses animais, porque eu congelo aquele instante que eu tô vendo ao vivo ali, eu consigo congelar e olhar depois e lembrar tudo que me remeteu àquela fotografia, onde que eu tava, com quem que eu tava, como é que era a situação, se tinha mais bicho no entorno. Então particularmente, eu gosto muito disso, né, de congelar esse frame e olhar depois e voltar, ser transportado para aquele momento mágico de estar com um bicho na natureza. Isso aqui é um macaco-aranha da cara branca, uma espécie endêmica de uma parte da Amazônia, da Borda Sul, que por acaso é onde está queimando pra caramba agora. A casa dele está queimando. Acho que é isso, gente. Falei rápido aqui, é um assunto que eu gosto, eu falo rápido naturalmente, mas quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu posto todas as minhas fotografias lá. Aqui eu esqueci de tirar, né? Eu sou embaixador da WWF Brasil também, mas eu não costumo mais pôr isso nas palestras, mas eu não tirei daqui. Então, acho que é isso. Quem tiver alguma dúvida, estou à disposição. Espero ter trazido um pouquinho da minha paixão, né? De como eu vejo que a fotografia pode impactar positivamente, como a gente pode comunicar tanto as coisas boas quanto as coisas ruins que acontecem no mundo através da fotografia. Obrigado, Gustavo. Alguém tem alguma dúvida aí, gente? Vocês querem fazer perguntas? Pode ficar à vontade, aproveita o momento aí. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Pedi pra ele só pausar aqui que a gente tá vendo junto aqui. Tudo bem? Eu queria só acrescentar que aqui da própria... Que aqui na UFOP a gente tem um projeto com a Anti-Counter, até somando ainda com a bioinformática, a bioinformática parece que a gente teve, que é um projeto para a gente colocar um capacete com uma câmera e fazer a contagem de formigas muito mais rápido do que a que a gente tem hoje em dia. E para isso a gente está desenvolvendo no computador primeiro, né? Fazendo a contagem manual, uma a uma com fotos, e depois a gente vai usar a fotografia, vai usar sim, o capacete exatamente, e vai facilitar muito a vida, né? Eu achei que é bem legal, queria falar com a galera aí, quem tiver interesse. O projeto é aqui na UFOP mesmo, Laboratório de Ecologia. E é isso. Mais alguém, gente? Fazer alguma pergunta? Aproveita aí. Ô, Gustavo, eu adorei a palestra, eu achei muito bonitas as fotos, e quando eu pensava em ser bióloga, era justamente esse tipo de coisa que eu queria ver, sabe? E eu achei muito interessante porque o meu trabalho de TCC e os trabalhos em geral do laboratório que eu faço iniciação são lá no Parque Estadual do Rio Doce, e lá tem um projeto com onça pintada. Só que a coisa mais difícil que tem é ver uma onça pintada. A gente já entrou em tudo quanto é mato, já está lá há muito tempo e eu nunca vi. O sonho da minha vida é ver um bicho desse. E aí eu fiquei um pouco curiosa, assim, como que vocês conseguem ver com tanta frequência esse bicho? Porque até o pessoal que é do Projeto Carnívoros, eles usam muito essa câmera trap, né? E ver, assim, pessoalmente, eles viram poucas vezes. E, assim, achei muito interessante as fotos e fiquei um pouco curiosa, assim, como que vocês conseguem ver esse bicho dessa forma, sabe? Bom, primeiro que tem uma diferença muito grande, né? Pantanal é outros 500. Para observação de fauna, Pantanal não se compara com Mata Atlântica, com Amazônia, enfim. Eu nunca vi uma onça pintada na Mata Atlântica e sinto baixar as expectativas aí, mas acho que vai ser muito, muito difícil você ver uma onça pintada lá no Parque do Rio Doce. Primeiro que a população, as onças pintadas na Mata Atlântica estão quase desaparecendo, né? Tem, sei lá, 300 onças espalhadas pelo bioma inteiro, então deve ter uma população minúscula dentro do Rio Doce. Elas são muito mais esguias, elas são menores, a vegetação lá é mais densa, ela não é aberta que nem no Pantanal. Então, cara, se alguém lá do projeto já viu uma onça ao vivo lá no Rio Doce, cara, achar uma agulha num palheiro, literalmente, é mais fácil ganhar na lota do que ver uma onça pintada na Mata Atlântica. Então, antes de... Não quero baixar suas expectativas, mas se você quer ver onça, vai Pantanal. Lá no Porto Jofre, a galera tá vendo, sei lá, 11 onças em um dia. Eu tive lá agora, semana passada também, antes de ir pra Amazônia, eu vi 8 onças em 4 dias. Então, para ver onça é Pantanal. Isso é o melhor lugar do mundo para ver onça. Por isso que vai gente pra caramba, por isso que tem esse turismo de massa lá, porque lá as onças elas já estão habituadas à presença dos humanos, né? Então
os barcos passando lá, tanto lá no Porto Jofre quanto no Safari de carro. O Safari é bem mais caro, acho que vai para Porto Jofre melhor. Mas as onças já estão habituadas, elas ficam na barranca do rio, elas são bichos muito grandes, então elas não estão nem aí, né, para nada, elas têm uma imponência muito grande, elas não se assustam facilmente. Então, se você quer ver onça, vai no Pantanal. Tá bom, entendi tudo agora, obrigada. Elas estão mais acostumadas lá também, igual você falou, né? Tem muito mais onça lá. O Pantanal tem a maior concentração de onças pintadas do mundo, né? A maior densidade populacional. Então, tem muito mais concentradas. As paisagens lá são maiores, são campestres, né? O Pantanal ele tem essa característica de ter campos naturais. Então, é muito mais fácil, um ambiente aberto, muito mais fácil de ver infinitamente mais fácil do que ver na Mata Atlântica ou na Amazônia. Na Amazônia ainda é mais fácil de ver do que na Mata Atlântica. A Mata Atlântica quase nem tem onça. Então, se você quer ver onça, vai para o Pantanal, que é sucesso. Tá, obrigada. Eu vou, Imagina. assim que eu conseguir, eu vou lá visitar. Vai. Obrigada, adorei a palestra, parabéns. Obrigado. Gustavo, o Wesley perguntou no chat aqui qual câmera você indica para alguém começar e se tem algum curso que você indica. Cara, tem vários cursos de fotografia, né, online, cursos gratuitos, tem alguns cursos pagos. Isso, se você procurar na internet, tem uma cacetada de curso. E câmera, para começar, eu indico muito aquela super zoom, né, que é aquela câmerazinha compacta que você puxa aqui, ela dá aquele zoom e volta, porque ela é mais barata e ela é muito mais versátil, né? Para quem está começando, não recomendo ter um equipamento grande, né, aquele que troca lente grande, primeiro porque é caro pra caramba, segundo que é muito mais complicado de usar, e você tem que ir evoluindo na fotografia. Eu comecei com uma câmerazinha pequena dessa, fui aprendendo a mexer no manual, sem usar no automático, né, a mexer na exposição, mexer no ISO, mexer na velocidade do obturador. Então, isso tudo você aprende numa câmera melhor e ela te dá muito mais versatilidade para usar. Essas super zooms aí, você consegue buscar um zoom gigante. O mesmo zoom que eu tenho na minha lente, por exemplo, que é uma 600mm, você consegue pegar numa dessa. É lógico que a qualidade não é a mesma, mas para quem está começando, isso não muda nada. Tem foto minha que foi publicada em livro já, que eu tirei com essas câmeras super zoom. Então, tem uma que eu recomendo para todo mundo. Eu uso o Nikon, mas eu recomendo uma da Canon, que é muito boa, que é a Canon SX60HS. O custo-benefício dela é muito bom, ela tem uma qualidade muito boa, o zoom dela é muito bom. Você tá tirando foto de um bicho tanto de longe, quanto se tiver um sapinho, que você vai tirar uma foto macro, que você vai colar a câmera na cara dele ali, ela funciona também. Então, isso eu recomendo muito quem está começando com fotografia, começar com essas super zoom. A respeito de curso, tem algum que você indica, ou Gustavo? Tem um curso de um grande amigo meu, que ele é fotógrafo, e ele foi meu mentor na fotografia, né? Quando eu comecei a fotografar mesmo, ele que me ensinou muitas coisas, que chama Samuel Betkovski. Depois eu posso passar o link para você, Renan, você joga aqui você repassa para a galera. Eu não lembro do link agora, mas é um curso bem bacana de introdução à fotografia, de natureza, e ele manja muito dos detalhes técnicos. Então, eu vou passar para você, você encaminha para a galera, quem tiver interessado. Combinado. O Helder também está te perguntando qual o modelo de Nikon que você usa atualmente. Eu uso uma D500. A Nikon D500, eu acho que hoje é tirando as mirrorless, né, que são um outro patamar agora, é a melhor câmera da Nikon para fotografia de vida selvagem, sem custar um carro, né? Então, é uma câmera muito boa, gosto bastante, escolhi ela a dedo para fotografia de vida selvagem. Mais alguma pergunta, gente? Eu vou interromper a gravação aqui.